Olá, pessoal. Continuando o nosso aprendizado na calculadora HP, iniciaremos então a aula 10. Nessa aula, será possível entender como calcular porcento na calculadora HP, tá? Primeiramente, é importante ressaltar que na calculadora HP existem três teclas de porcento e cada uma delas nós vamos ter uma funcionalidade diferente, ok? Quais são as três teclas então? Observe aí na sua tela. Olha só. Nós temos a tecla percentual, a normal que nós temos em toda calculadora comum, a variação percentual, ou delta por cento, e por último, a t por cento, ok? Essas três teclas são muito importantes e muito utilizadas no dia a dia do profissional gestor, ok? Então entenda cada uma delas muito bem, porque muito provavelmente você resumirá suas atividades sabendo utilizá-las, ok? Olha só, a primeira tecla que nós vamos aprender relacionada a percentual será a tecla mais básica delas, que seria o percentual simples, que é aquela que tem em toda calculadora comum, ok? O porcento. Como é que funciona isso? Olha só, supondo então que eu queira saber quanto é 10% de 200. Vamos ver na prática então como é que eu calculo isso na calculadora HP. Eu vou ligar a minha calculadora e vou digitar, olha só, 200, Enter, 10%. E supondo que eu esteja dando um desconto para o meu cliente, eu vou apertar então menos. Quanto é que o meu cliente vai ter que pagar? 180. Então 10% de 200, 20. Eu estou dando um desconto, 180. E se for um acréscimo? 200, Enter, 10%. Eu encontrei 20. Eu quero então um acréscimo, mais. Então, o meu cliente vai ter que pagar, então, 220, tá certo? Essa funcionalidade, ela funciona conforme uma calculadora básica, uma calculadora comum, tá certo? Já as outras funções, a próxima que nós vamos trabalhar seria a delta por cento. E toda vez que nós falamos em delta, nós estamos falando em variação. Todo cálculo matemático que tem um triângulo antes, nós estamos querendo dizer que é a variação de algo. Nesse caso, então, nós queremos saber a variação percentual. Por se tratar de uma variação percentual, nós precisamos então de dois valores. E essa tecla ela é muito usual. Vamos pegar, por exemplo, o administrador ou o contador que quer fazer a análise de balanço. Então, supondo que o meu ativo eu tinha lá R$ 1.000. No ano posterior, eu tenho 1.020. Eu quero saber quanto foi que variou em percentual esses dois valores. De 1.000 para 1.020, qual foi o percentual de variação? Tá? Ou, por exemplo, eu pago lá R$ 587 de faculdade, né? E no ano posterior, eu vou pagar 728. Eu quero saber quanto foi que variou em porcento, tá certo? E a calculadora vai te entregar isso de forma muito prática, tá? Então eu coloquei aqui dois exemplos, ó. Eu pagava 587 e agora pago 728. Eu quero saber qual é a variação entre esses dois valores. E o outro exemplo, eu pagava 520 e agora pago 320, ou seja, eu recebi um desconto, tá certo? Então, qual foi a variação percentual? Vamos entender então como é que funciona na prática. Eu vou ligar a minha calculadora e digitar, olha só, 587, Enter, 728, variação percentual. Qual foi a minha variação percentual? 24,02. 24,02% de variação.
Segundo exemplo, 520, enter, 320, variação percentual. Ou seja, variou para baixo, por isso um número negativo, 38,46%. Tá certo? Muito tranquilo. E aí, pessoal, quando nós aprendemos a variação percentual, tem aluno que fala assim, olha, eu não acredito nisso, né? Como acreditar nesses resultados, então? Olha só, vamos trabalhar com um exemplo mais óbvio, né? Outros dois exemplos aí, ó. Variação percentual de 10 para 20. Qual que vai ter que ser o resultado? 100%. E variação percentual de 100 para 10. Qual que vai ter que ser o resultado? Menos 90, né? Ou seja, você pagava R$ 10 e agora paga 20, subiu 100%. Você pagava R$ 100 e agora paga 10, você teve um abatimento de 90%. Vamos ver se a calculadora então realmente lhe entrega resultados assertivos? Olha só. Eu vou ligar a minha calculadora. 10, enter, 20, variação percentual, 100%. Então tá certo, né? Vou zerar a minha calculadora. Segundo exemplo, 100, enter, 10, variação percentual, menos 90, né? Então esses dois exemplos aqui, eles provam que de fato a calculadora calcula a variação percentual de forma tranquila e exata. Ok, pessoal? E o próximo exemplo é a última funcionalidade de percentual que nós temos na calculadora, que nós chamamos essa teclinha de porcento total ou T%. Ok? O que essa teclinha faz, pessoal? Ela é muito utilizada quando nós calculamos regra de 3, tá certo? E qual é o profissional que não tem que fazer uma regrinha de 3 aí, hora ou outra? Não é verdade? Então, suponhamos aí que nós temos 3 exemplos. 40 é 100% e 15 é x, tá certo? Então, nós queremos saber esse cálculo aí, ó. 40 condiz a 100% e 15, x. Ele quer saber qual é o percentual dos 15. 85% é 100% e 80% é x. E para a gente amarrar aí os nossos cálculos e ver, né, mais uma vez, confirmar essa funcionalidade da calculadora, nós temos aí o terceiro exemplo que ele é bem óbvio. Ó. 10% é 100, 5 é x. Nesse terceiro exemplo vai ter que dar quanto? 50%. Tá certo? Então vamos calcular isso aí na prática para ver como é que funciona. Eu vou ligar a minha calculadora. 40, enter, 15, T%. Quanto que deu? 37,5. Então, o 15 representa 37,5. Ok? Próximo exemplo. 85, enter, 80, T%. O 80 representa 94,12%. Vou zerar a calculadora novamente para fazer o terceiro exemplo. 10, enter, 5, T%. Vai ter que dar 50, não é isso? 50%. Então, nesse último exemplo, nós confirmamos a exatidão da calculadora no cálculo das regras de 3 utilizando o T%. Tá certo? Lembrando, pessoal, que para fazer esses mesmos cálculos de regra de 3 na calculadora sem utilizar o atalho T%, seria possível? Sim, mas você teria mais trabalho, tá? Como que você calcularia aí o primeiro exemplo? 15 enter, 100 multiplica, 40 divide, tá certo? O segundo exemplo, 80 enter, 100 multiplica, 85 divide. E por último, 5 enter, 100.
multiplica e 10 divide. Você pode fazer o teste aí na sua calculadora que você encontrará os mesmos resultados, ok? Nessa aula, então, foi possível vislumbrar o quanto as teclas de percentual na calculadora são importantes e resumem muito o dia a dia profissional, tá certo? Na próxima aula, nós vamos entender um pouco sobre as gavetas da calculadora. Até lá!